Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos, por graça e misericórdia do nosso Deus, voltando ao nosso encontro para tratarmos dos negócios do nosso Pai. Desta feita, estamos trazendo para os nossos amados professores da Escola Bíblica Dominical, os nossos amados superintendentes e pastores, colegas, alguma coisa que possamos acrescentar à nossa lição do próximo domingo. Sempre digo que este trimestre está sendo comentado pelo pastor Osiel Gomes, lá da liderança da igreja em Tirirical, Maranhão. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da sua igreja, a igreja que você lidera, a classe que você ensina. Que o Senhor abençoe a sua vida e o seu trabalho. Mas eu peço também que você continue nos ajudando, fazendo o que você sempre tem feito, gastando, como dizia o apóstolo Paulo, um pouquinho do seu tempo para assistir aos vídeos, os quais você deve também compartilhar com os seus amigos, com os seus grupos. Faça isso para que o nosso Deus possa ser honrado e também o nosso trabalho ser glorificado, ser visto, ser acompanhado aqui na terra. A lição de número 8, para este dia 26 de maio de 2024. O tema é confessando e abandonando o pecado. O texto áureo diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está escrito no livro dos Provérbios, capítulo 28, e versículo 13. A verdade prática diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Se você quiser, ao assistir o vídeo, quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, dos versos 51 livro dos Salmos 51, versos 1 ao 12 e primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Meus queridos, semana passada nós estudamos sobre o perigo da murmuração. E lá, assim, em breves palavras, nós queremos dizer que aprendemos um pouco sobre o perigo mesmo que alguém corre ao murmurar. Aprendemos que essa é uma prática anticristã, antibíblica e pecaminosa. E que murmurar é censurar ou reclamar em voz baixa, ou mesmo reprovar alguém, rejeitar alguém ou algo. No dia de hoje, nós estamos estudando sobre o confessar e abandonar o pecado. Queremos já continuar dizendo que há uma distância muito grande entre confessar e abandonar, ou confissão e abandono do pecado. Porque um não exclui o outro. Eles estão intrinsecamente ligados. A confissão não dispensa o abandono, tampouco o abandono dispensa a confissão. Não adianta confessar e não abandonar. Quantas pessoas estão aí confessando, no outro dia não fazem a mesma coisa. Então, a confissão aí não vale nada. Da mesma forma, há pessoas que deixaram sem confessar.
Então, o pecado anterior, que não foi confessado, continua vivinho na alma e terá o poder de levar para o inferno. Então, nós temos que fazer a junção dos dois. O que confessa e deixa, encontrará misericórdia. É assim que está escrito no capítulo 28, versículo 13 do livro dos Provérbios. Provérbio do rei Salomão. O que encobre as transgressões nunca prosperará. Não há tempo, o tempo não apaga. Não adianta encobrir e passar 10 anos e depois achar que o tempo apagou. Não apagou. Ledo engano. Não adianta também, da mesma forma, abandonar tendo praticado o erro, abandonou e depois de 10 anos, de 10 anos achar que só pelo fato de ter abandonado sem confissão, resolveu. Também não resolveu. Os dois, é o combo. Um não dispensa o outro, é como eu disse. Confissão e abandono do pecado. Esse encontra misericórdia, isto é, esse será perdoado. Esse será visitado pelo Senhor. Agora, quem encobre, que é o caso de mesmo parando, mesmo abandonando, não tendo confessado, o que encobre nunca prosperará. Isso é visível. A falta da prosperidade por conta do pecado, qualquer pessoa vê. Eu vou contar aqui uma experiência. É um fato real, que ninguém sabe com quem é, mas a minha esposa uma vez me chamou e pediu que fizesse, ela observou que um determinado obreiro só ia para a reunião e para a igreja com a mesma roupa. Com a mesma roupa. E ela disse, por que você não faz um jeito, uma vaquinha aí, para dar uma roupa a fulano? Eu disse na hora, olha, eu acho que fulano não precisa de que ninguém ajude não. Tem alguma coisa que não está dando aí, não está batendo na vida dele. E era mesmo. Eu não vou dizer o final, porque isso pode ser assistido, mas era exatamente isso. Dias depois se descobriu que o problema dele era pecado não confessado. E não ficou dúvida nenhuma, a coisa ficou clara, sem dúvida, porque ele não prosperava, porque ele tinha pecado não confessados e também não abandonados. Glória a Deus. O escritor do livro dos Provérbios é muito claro, clareza maior não existe. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. Tempo algum. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Segundo o livro aos Hebreus, no capítulo 12, o pecado, ele tem um lugarzinho ali sempre próximo de alguém. A proximidade entre nós e o pecado é muito grande. Eu poderia dizer, é uma linha tênue entre nós, entre o ser humano e o pecado. Mas o mesmo escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos ser cuidadosos e abandonar esse pecado que tão de perto nos rodeia. Isto é, ele está em volta de nós. O próprio autor do pecado, ou aliás, o próprio pecado, o Satanás, o diabo, ele diz que, a Bíblia diz que ele está sempre em derredor das pessoas, buscando a quem possa tragar. Veja que essa busca aí, não é que ele tenha a garantia de que possa tragar alguém. Ele está buscando, fazendo algum jeito, alguma manobra, procurando alguma brecha para que possa tragar alguém. E o escritor diz que nós devemos largar o pecado que tão depressa nos rodeia. Eu vou ler aqui com vocês
no livro de Jó, capítulo 11, e versículo 14. Jó 11, 14. Se há iniquidade na tua mão, lança para fora, ou para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Então, o escritor aos Hebreus diz que o pecado de perto nos rodeia. O escritor do livro de Jó diz que se há pecado perto de nós, devemos lançar fora. Lançar fora. O Salmo 51, no Salmo 51, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão de Deus e pede ao mesmo Deus que renove nele um espírito voluntário. O nosso salmista, que é o nosso irmão Davi, esse salmo é atribuído ao profeta, ao rei Davi, e ele fez esses salmos após ele ter sido descoberto que havia cometido um adultério com Batseba, a mulher de Urias, e que tinha matado também o Urias. Então, a Bíblia diz que ele guardou aquilo. Ele encobriu aquilo, ele fez tudo para encobrir. Mas a Bíblia diz também que nada há encoberto que não haja de ser revelado. Ninguém consegue encobrir as coisas e que ela um dia não venha a ser revelada. Ela pode não ser publicizada. Ela pode não ganhar um conhecimento largo, mas ela vai ser revelada para alguém. Alguém vai saber. E não era Davi que esconderia alguma coisa do Deus que tudo vê. A Bíblia diz que Deus tem os olhos de fogo e que os seus olhos estão em todos os lugares. Então, quando ele confessa, ele comete aqueles pecados, ele é advertido pelo profeta, ele então escreve, ele compõe esses salmos, pedindo a Deus misericórdia, pedindo perdão a Deus de tudo que ele fez. E nas entrelinhas aqui, ele garante que vai deixar, porque de outra forma isso não geraria efeito algum. Mas nós estamos falando de confessar e abandonar. Mas o que é mesmo confessar? Confessar, num sentido geral, é abrir o coração contra algo que nos atormenta. Porque a Bíblia diz que quando nós nos calamos, está escrito, depois eu vou ler aqui, eu vou encontrar aqui na frente, quando nós nos calamos, os nossos olhos, aliás, os nossos ossos apodrecem. Veja o quanto é doloroso, o quanto é prejudicial alguém guardar pecado. E às vezes, quando nós estamos falando no sentido geral, não é apenas o pecado contra Deus, mas uma falta, um deslize lá na empresa, uma falta de seriedade no tratamento com o patrão, com o chefe. Isso fica, a pessoa que guarda, ela fica impaciente, ela fica confusa, porque ela está guardando ou tentando guardar algo que é ilícito. Então, confessa isso. Você está sofrendo por alguma coisa que está lhe trazendo incapacidade até, você confessa para se livrar do peso. O próprio Jesus disse que nós devemos aprender com ele, trocar o jugo, entregar o jugo pesado
a ele e tomar o jugo leve. E depois disso, aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Então, quando nós confessamos alguma coisa, nós estamos automaticamente buscando o perdão daquilo ou para aquilo que confessamos. Glória a Deus. Vamos ler aqui em 1 João, capítulo 1 e versículo 9. Está aqui, está aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aí há uma condicional. Se confessarmos. É aquilo, eu volto lá para o que eu disse no início. Não adianta guardar, porque o tempo não vai apagar. O tempo não vai tirar da sua mente aquele sentimento de tristeza por ter errado, por ter falhado. Então, o que está escrito na Bíblia é que se nós confessarmos os nossos pecados, o pronome aqui, o pronome os nossos, não tem que confessar pecado de ninguém, são os nossos. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Leamos também em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Volto novamente. Eu tenho que confessar. A confissão é um ato voluntário. É um ato voluntário. Ninguém vai me obrigar, porque quem está sofrendo sou eu. Quem está sentindo as consequências do pecado sou eu. Então eu tenho que tomar essa atitude. É como o filho pródigo. Ele rachou a herança, pegou o dinheiro, viajou para longe, lá gastou com as meretrizes e acabou. Ele não estava... Minha mãe dizia que de onde se tira e não se põe, se acaba. Então ele estava só gastando. Arrumou naturalmente namoradas, amigos, por conta do dinheiro. Acabou o dinheiro, ele aí volta-se para si próprio. Ele viu que aquela vida agora não lhe tinha mais sentido algum. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigo, não tinha mais nada, não tinha nem comida. Ele aí voluntariamente diz, vou voltar para meu pai. Vou voltar. Ele preparou um discurso. Lá eu vou dizer, pai, eu pequei, eu reconheço que pequei contra o céu e pequei contra o Senhor também. Ao rachar a herança, eu não tenho mais direito a nada. Eu sou um deserdado. Mas meu pai, trata-me como um dos teus jornaleiros. Trata-me como um dos teus empregados. E a Bíblia diz que voltando, o pai não tratou ele como jornaleiro nem como empregado, tratou como filho. Disse, esse meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Então, lá longe onde ele estava, ele tomou a decisão da confissão voluntariamente. E o pai, que ali é um tipo do próprio Deus, aceitou o perdão, trocou-lhe a roupa, fez uma festa e recebeu, como a Bíblia diz, recebeu gostoso. Então o perdão é exatamente isso. Tirar aquele sentimento de culpa, jogar fora, desprezar. A confissão bíblica de pecado é algo que nós aprendemos lá quando aceitamos a fé.
aprendemos que é voluntária, aprendemos que essa confissão nos dá o direito de entrarmos no céu com o Senhor. E aprendemos que é por essa confissão que nós adquirimos a salvação. Porque a Bíblia diz que sem confissão de pecados não há remissão. Então nós confessamos a Deus e o Senhor, como li aqui há pouco, é justo para perdoar os pecados. Ele nunca vai lançar em rosto aquilo que nós fizemos na ignorância. Não, você fez isso, agora você tem que passar um tempo para que eu perdoe. Jesus não faz isso. Ele perdoa imediatamente o pedido de perdão. É assim que aconteceu desde o princípio e vai acontecer também. Essa é uma prática bíblica. Eu falei aqui do filho pródigo, mas são centenas de casos de pessoas que pediram perdão e logo foram perdoadas. O próprio Davi, ele diz, perdoa os meus pecados para que eu sare os ossos que tu quebraste. Quer dizer, o poder do pecado é tão miserável que Davi tinha a impressão de que quando ele guardava o pecado, os ossos se quebravam. Claro que não foi Deus que quebrou o osso de ninguém, mas ele lançou essa sensação de que, apesar de ser a culpa dele, mas estava em Deus a possibilidade de perdoar. Porque nós perdoamos, mas a pessoa correta, que tem o monopólio do perdão, é o nosso Deus. Está lá no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos. Quer dizer, se eu não perdoar, o Senhor não nos perdoa também. Está escrito que no dia que o Senhor vir buscar a igreja, diz que não haverá misericórdia sobre os que não tiveram misericórdia. Ou eu perdoo, ou não serei perdoado. A Bíblia Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Esse credor, alguém devia um dinheiro a ele. Aliás, ele devia o dinheiro a alguém. E ele foi lá e pediu que desse um tempo para ele pagar. Ele no momento não estava podendo pagar e recebeu esse crédito, esse tempo. Ele recebeu esse tempo de depois pagar. Saindo dali, ele encontrou um devedor. O devedor fez a mesma súplica que ele fez e que tinha recebido a chance, mas ele que tinha recebido não teve a capacidade de transferir essa misericórdia para quem pediu. Ele recebeu, mas não pediu. O fato é que o caso foi para o primeiro e ele foi disciplinado por isso. Ele foi reprovado por isso, porque o que ele recebeu deveria ter repassado. Se ele recebeu perdão, também deveria ser perdoado. O símbolo da confissão do pecado, meus amados irmãos, é o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, é o arrependimento que nos leva ao perdão, aliás, à confissão. Eu me arrependo de alguma coisa que eu fiz, eu estou sofrendo por alguma coisa que eu fiz. Então, esse arrependimento agora me leva ao pedido de perdão, à confissão. A confissão está ali junto, o pedido de perdão. Agora, qual o perigo do pecado não confessado? Nós estamos falando de confissão e abandono. Mas há perigo para o pecado não confessado? Há, sem dúvida. O pecado que não é confessado, primeiro está dito lá em Provérbios, nunca prosperará. A pessoa que guarda, armazena o pecado, como armazena o ouro, como armazena um patrimônio, ele nunca prosperará.
Mas há outros perigos que vêm à tona para as pessoas que não perdoam, aliás, que não confessam para que os pecados sejam perdoados. Eu vou ver aqui alguns exemplos do rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12. Olha, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre. Isso aqui fala lá do pecado de Davi com Batseba. E o rei, aliás, o profeta Natan fez a repreensão. Disse, olha, na presença de Davi, ele disse, olha, alguém que recebeu uma visita e ele tinha tudo, ele tinha bois, tinha para matar e servir a visita. Mas ele não fez isso. Ele matou uma cabrita. Como ele diz aqui. E vindo viajante ao homem, deixou as suas ovelhas, as suas vacas para guisar para o viajante que viera. E tomou a cordeira do homem que viera, do homem pobre, e preparou para o viajante. Quando ele conta essa história a Davi, ele achou aquilo muito absurdo. Isso é um absurdo. Ele então, a Bíblia diz que o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem da história que Natan estava contando. Aí ele diz, vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Mas quem era o homem? Era ele mesmo. Aí Natan diz, este homem é você. E aí veio, ele viu o que tinha feito, mas Natan disse, não, mas não se preocupe não, você não vai morrer. Mas olha as consequências que vieram disso. No versículo 7, então disse Natan a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha aí, uma das consequências já. Não se apartará mais a espada da tua casa. Isso aconteceu? Aconteceu sim. Vamos à frente. 13, 14. 13, 14. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e deitou com ela. Isso aqui trata do Amnon, que era irmão de Tamar, que cometeu um incesto contra Tamar. O irmão que se deitou com a irmã. O Amnon era irmão por parte de pai. O Davi era pai dos dois, todavia as mães eram diferentes, mas houve isso. Aí vamos ao capítulo 13, versículo 29. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe ordenara. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. O que é que acontece aqui? Como Amnon violenta a Tamar era irmã de Absalão, de pai e de mãe. O que é que Absalão faz? Manda matar os próprios irmãos. Manda matar Amnon. A espada que Deus havia dito que não se separaria mais da casa de Davi está aí trabalhando.
Aí vamos ao capítulo 15, versículo 13. Tudo isso são as consequências do pecado não confessado e não abandonado. 15, 13. A rebelião entre Absalão e seu pai. Absalão intenta tomar-lhe o reino. E no capítulo, versículo 13 diz: então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um de Israel segue Absalão. E o que fez Davi? Correu, foi embora, fugindo, e apressado, vamos fugir antes que Absalão nos alcance. Tudo isso, consequências do pecado não confessado. Pecado guardadinho ali, se é que alguém pensa que guarda. Capítulo 18, versículo 9. E Absalão encontrou com o servo de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Aqui é a morte de Absalão na guerra contra o próprio pai. Ele com uma turma ali, uma facção para tomar o reino e o exército de Israel. Ele agora morre. E esses, eu não vou mais à frente, mas são vários os exemplos de que o pecado não confessado é um desastre na vida de quem tenta guardar pecado. Não se guarda pecado. Olha aqui o que o salmista diz no Salmo 32, 3 a 5. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão passava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então vamos lá para cima. No versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Mas quando ele confessa aqui no versículo 5, ele diz: confessei do meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade. Então, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E quem encobre, nunca prosperará. Quais foram as consequências do pecado de Eva? Primeira, nos trouxe para o restante da humanidade futura a natureza pecaminosa. Ela cedeu à serpente, ouviu a serpente, deixou de ouvir a Deus, comeu do fruto que Deus disse que não era para comer, deu ao marido, pecaram ambos e nós adquirimos a natureza pecaminosa. Como a Bíblia diz, por um veio o pecado, mas por um abundou a graça. Por Adão veio o pecado, mas por Jesus abundou a graça, abundou o perdão e a esperança rejuvenesceu. Segundo, é que eles foram expulsos do jardim. O jardim era o local onde a Bíblia diz que todos os dias, ao virar da tarde, Deus ia lá para visitá-los. Quer dizer, era um lugar habitado por Deus. É um lugar onde Deus estava. Com o pecado, eles foram expulsos do jardim e a Bíblia diz que foram colocados guardas nas portas para que eles não retornassem. Consequências espiritual. Quem tem pecados, quem cede ao pecado,
e não busca o perdão, jamais chegará ao céu. Porque se o jardim era o lugar da habitação de Deus, era o lugar da presença de Deus, e Adão e Eva não puderam mais retornar, quem peca também não pode adentrar ao céu, porque também é a habitação de Deus. As consequências do pecado de Davi eu já disse. O pecado não confessado, nós já falamos. A confissão do pecado é o caminho, é o único, não há outro, para a cura da alma. É o remédio, é o lenitivo, é o bálsamo, para que nós tenhamos a nossa alma curada e sejamos restaurados à condição de filhos. A confissão de pecados nos regenera. Regenerar é gerar de novo. Nós éramos gerados, fomos degenerados pelo pecado, mas quando nós os confessamos, o Senhor perdoa e nós somos logo regenerados, somos restaurados à condição de encontro com o Senhor. Então o pecado não é para ser guardado, o pecado é para ser, primeiro, confessado. E segundo, abandonado, jogado para fora, jogado para longe. Glória ao Senhor. Salmo 51, 3 e 4 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões. Todo mundo sabe quando peca. Ninguém peca por inocência, não. A não ser que seja uma criança. Uma criança que faz as coisas, que não é pecado. O próprio Jesus disse que deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Elas fazem coisas que de forma involuntária. Às vezes até erram, dizem coisas que ouviram de outras pessoas, mas sem maldade no coração. Mas quem peca, quem é adulto que peca, ele sabe que está pecando. Quem mata, sabe que matar é crime. Quem rouba, sabe que roubar é crime. Quem estupra, sabe que estuprar é crime. Quem mente, sabe que mentir não é crime, mas é uma falta contra a Bíblia e se torna filho do diabo. E se ele mentir como testemunho, é crime também, é falso testemunho. Então ninguém peca de forma inocente. E o salmista diz aqui, no versículo 3 e 4, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, quando nós erramos, é claro que nós conhecemos o erro, nós não somos, a não ser que seja uma pessoa que não seja inteiro nas suas faculdades mentais, ele peca sabendo que pecou, e agora aquele pecado vai ficar sempre condenando, sempre na frente dele, condenando, como chamando a atenção. Ele está errado, isso que você fez está errado, isso que você fez está errado. Aí no versículo 4, ele confessa, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então ele reconhece que o que ele fez, se for advertido por Deus ou por qualquer pessoa, a pessoa está justificada, porque ela está vendo algo que foi errado. E para que, quando alguém falar, seja firme e puro esse julgamento. Glória a Deus. Então, se nós não soubéssemos quando pecamos, ou se nós fizéssemos as coisas, o pecado de forma assim desconhecida, logo não haveria possibilidade de pedir perdão. Porque se eu fiz alguma coisa que eu não conheço, se é certa ou errada, logo não vou pedir perdão. Mas se há a condição, a possibilidade, a obrigação do perdão, é porque nós conhecemos quando pecamos. É porque nós conhecemos quando erramos.
Então, quando nós confessamos o pecado, logo nós alcançamos a restauração, o refazimento. Nós agora nos reencontramos com Deus. O caminho se abre, as oportunidades se alargam, as portas se abrem, porque nós confessamos, abandonamos o erro e logo o acerto é o nosso encontro. Quando nós abandonamos o erro, é porque nós estamos buscando o acerto. E Deus é o Deus que nos ajudará pela sua justiça a que esse acerto seja logo presente. Então, quem quer ter a sua alma curada e o seu convívio com Deus restaurado, confesse os seus pecados. Faça as coisas de acordo com a palavra de Deus. E não é apenas ensinar alguém a fazer. Porque ensinar a fazer e não fazer não é coisa de cristão, é coisa de ímpio, é coisa de pecador. É coisa de pessoas que erram de forma contumaz e continuam errando. O apóstolo Paulo diz, o que eu aprendi eu também vos ensinei. Então eu devo aprender o que eu ensinei. Como é que eu vou ensinar se não aprendi? Se eu ensinei, é porque aprendi. E se eu ensinei a fazer determinada coisa, eu devo fazer também como eu ensinei a fazer. Primeiro, como eu aprendi a fazer e como eu ensinei a fazer. Então o pecado está nessa linha aí. Quando nós... Faça um exame na sua consciência. Quando você achar que aquilo que você fez lhe pesou no coração, lhe pesou na mente, há alguma coisa, há um estalozinho reprovando, é porque isso não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com você que é cristão e que você logo, se não pedir o perdão, não alcançará misericórdia. Então corra para os pés do Senhor. Corra para os pés do Senhor. Se perdoe e, como a Bíblia diz, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, a nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Isso, a Bíblia diz que quem diz que não peca, já comete pecado por isso. Só em dizer que não peca, já comete pecado. O que nós não somos é contumazes, escravos do pecado, que peca por prazer. Então, na nossa caminhada, uma vez ou outra, nós vamos nos deparar com o pecado. Aliás, a Bíblia já diz que ele de perto nos rodeia. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência é um erro. Logo, nós devemos abrir os olhos para descobrirmos que, já que nós temos essa possibilidade, essa tendência a sempre ali na caminhada encontrar algo de pecado, então nós temos que ter o maior cuidado, estar muito cuidadosos com as coisas daqui, olhando, observando, andando de acordo com a palavra, com a Bíblia. E logo assim, ainda que nos deparemos com ele, nós o venceremos porque o Senhor está conosco. Quem procede de forma assim a abandoná-lo o pecado e todas as suas consequências, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Desfrutará do grande amor de Deus, do grande abraço de Deus. E logo garantirá a entrada no céu, como a Bíblia diz, a entrada no céu pelas portas. Porque diz a Bíblia que quem não entra pela porta, mas que entra por outro lugar, se bem que no céu só se entra pela porta mesmo, mas se alguém busca se desviar da porta
tentando entrar por outro lugar, a Bíblia diz que esse é ladrão e salteador. E logo, ladrão não tem lugar no céu. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.